Olá, meus amigos! Estamos juntos aqui mais uma vez nessa maratona de aniversário do Espiritismo.net com um programa especial Espiritismo.net Entrevista. E é tão especial que hoje a gente está aqui para conversar com a equipe que faz esse programa, a equipe dos entrevistadores. Nem todos puderam estar presentes por alguns outros compromissos, mas mandaram parabéns para todos, né? E vamos começar? Vamos falar sobre o programa Espiritismo.net Entrevista. Bom, o Espiritismo.net Entrevista é um programa que começou a fazer parte da nossa grade de programação aqui no Espiritismo.net um pouco depois que começou a pandemia do coronavírus. Então, em 2020, conversando com um querido amigo que não está aqui hoje, que é o nosso Tárcio Rodrigues, eu falei assim: Tárcio, você sempre teve fama de repórter. Você não quer fazer um programa que eu estou pensando aqui, não, idealizando? O Espiritismo.net Entrevista, e falei com ele. Ele, claro, já, vamos fazer sim. Só que com o tempo ele virou pai, o tempo dele ficou meio escasso e a gente foi agregando outras pessoas. E aí, acho que logo de início, um pouquinho depois, o Gustavo veio, né? Depois, mais um tempo, chegou a nossa amiga Cristiane Drux, mas ela, por questões profissionais, teve que abrir mão da tarefa. Nosso querido Tiago Barbosa participou algumas vezes também. Nosso querido Vitor Nogueira também participou no início algumas vezes. Depois veio a nossa Sheila Falé, que hoje não pôde estar presente, mas mandou um abraço e um beijo para todo mundo. Aí depois, nosso querido Fábio Carvalho agregou aqui ao time. E depois, nossa Eugênia Canto. E, por último, nosso Gonçalo Queiroz, que é o mais novo aqui dessa equipe, e que só participou até hoje de um programa de entrevista. Então, e eu, de vez em quando, muito raramente, também, quando ninguém pode, eu também participo como entrevistador. Então, toda sexta-feira, de 7h30 às 8h30 da noite, nos canais do Espiritismo.net, YouTube, Facebook e Twitter. E é um programa legal, porque a gente sempre traz aqui para conversa, para entendimento, algum tema, algum assunto que a gente considera relevante para o espiritismo, mas, acima de qualquer coisa, existe uma pessoa que faz com que aquela situação aconteça, quer seja um evento, quer seja uma atividade espírita, quer seja um livro que é publicado, enfim. Então, nós trabalhamos com um conceito de conversar com pessoas e saber o que essas pessoas têm a dizer sobre aqueles trabalhos, aquelas tarefas das quais elas participam. E aí, para começar, eu gostaria... Vamos fazer por ordem alfabética, né? Eugênia. Eu gostaria de saber da Eugênia, primeiro que ela falasse um pouco dela, né? Qual é o vínculo dela com a atividade espírita e como ela se sente participando do programa Espiritismo.net Entrevista. Vamos lá, Eugênia, você é a primeira. Paz e bem, uma alegria estar aqui dividindo esse momento com esses confrades queridos, o Jailton, o Gustavo, o Fabinho, que eu já conhecia de outras circunstâncias, né, inclusive pessoalmente, o Gonçalo, conterrâneo, né, do mesmo estado aqui nosso. Então, para mim, falar um pouco de mim inicialmente, dando prioridade à primeira pergunta que você fez, já. Eu tenho um vínculo com a Federação Espírita do Estado do Ceará, atualmente, colaboro na FEEC, no setor mediúnico, na qualidade de coordenadora desse setor na nossa federativa. Também sou vinculada a 2 outras instituições espíritas aqui em Fortaleza. Uma delas
que é uma ONG, né, na realidade, uma organização da sociedade civil, uma OSC, que lida com população em situação de rua. Chama-se Grupo Espírita Casa da Sopa. Todas as atividades são destinadas a amparar, acolher e propiciar a população que está nessa situação elementos que possam, quiçá, fazer com que elas reconfigurem a sua jornada, a sua vida e possam até sair do ambiente da rua. Acho que o Gustavo já pôde entrevistar o Léo, o dirigente dessa casa, nesse programa aqui, Espiritismo.net. Também participo, trabalho num centro espírita aqui da nossa capital, de 1942, chama-se o Centro Espírita João o Evangelista. Uma casa que já estou ali bem aclimatada, trabalho lá há bastante tempo, exercendo as funções usuais de uma casa espírita, né? Que é diferente ali do Grupo Espírita Casa da Sul. E é isso, esse é o meu vínculo com as instituições, né? Aqui o programa para mim. Quando recebi o convite, confesso que fiquei um pouco reticente, imaginando se de fato era algo que eu gostaria de realizar. Eu já havia assistido a entrevista que o Gustavo havia feito com o Léo, foi a única, né, que eu havia assistido então, e assim, eu pensei se de fato eu exerceria bem esse papel. Mas aí depois que você fez esse convite, não é, surgiram outros similares. Então eu entendi, não sei se estou correta no meu entendimento, mas eu entendi como talvez um aviso da espiritualidade para que eu pudesse desenvolver certas habilidades. Porque confesso que quando você convidou, eu fiquei realmente hesitante. Será que eu tenho essa habilidade de perguntar? Eu achei que o Gustavo fez tão bem a entrevista com o Léo, ele perguntava assim, de forma tão doce e ao mesmo tempo assim, tão, como eu posso dizer, tão perspicaz, né? Aliando um sentimento a uma razão muito lúcida. E eu fiquei pensando, será que eu saberia perguntar? Será que eu me sentiria confortável nesse papel? Mas acabei aceitando, não é? E aí, outro desafio que eu encontrei foi pensar em nomes, né? Depois você colocou que cada âncora de cada domingo, ou melhor, cada sexta-feira, vai convidar, né? Vai ficar encarregado de pensar em alguém para chamar e convidar. E para mim isso foi um pouco desafiador no início, né? Mas eu estou aprendendo. Hoje eu me sinto muito bem nessa função, gosto, é algo que me dá alegria de realizar, porque entendo que, para além das possibilidades de palestras, de estudos doutrinários, de atividades outras que a live propicia, a interação com o convidado é riquíssima, é uma oportunidade ímpar de nós, valendo-nos do poder disseminador da web, trazermos a experiência de um confrade, uma confreira, que às vezes é única e totalmente desconhecida do movimento nacional e internacional, né? Para mim foi uma alegria, por exemplo, entrevistar o Rafael Lavarini, depois quem quiser pode procurar aí na playlist, alguém cujo trabalho eu não conhecia e fiquei encantada. Então, assim, para mim está sendo uma experiência muito rica, engrandecedora. Eu agradeço, primeiramente, a Deus, a equipe espiritual que trabalha junto com o Espiritismo.net e agradeço ao Espiritismo.net todo na sua pessoa, já por ter me oportunizado essa tarefa, né? E assim, estou muito feliz de poder realizar, de poder dividi-la com vocês todos, tá? Muito bem, Eugênia. A gente fica também muito feliz de ter você aqui com a gente.
E agora a vez do senhor Fábio Carvalho. Já já, meu amigo, oportunamente gostaria de saudá-lo, e essa saudação se estende naturalmente a todas as amigas, a todos os amigos que colaboram com o Espiritismo.net, especialmente os pioneiros, já que você representa para todos nós, para os nossos corações, o prelúdio de uma ideia e a concretização dela. Hoje nós colhemos frutos, mas também plantamos mais árvores. Gostaria também de saudar aqui querido Gustavo Silveira, com quem já tive a oportunidade de dialogar sobre os textos de Emmanuel, numa oportunidade também muito rica. A querida Eugênia Canto, o nome já diz tudo, é um canto. E é um canto de uma sinfonia que chega no imo dos nossos corações, nos acalentando naqueles dias de chuva, de frio, de tão especial com a sua voz sonora, doce. E queria até dizer, Eugênia, que eu imagino como é ser entrevistado por você, porque você já nos envolve com tanto carinho, com tanta paz, que a gente não sabe se responde ou dá um abraço. E querido Gonçalo, você é o nosso mais novo amigo, trabalhador, companheiro, e eu tenho certeza, meu querido, que serão muitas as experiências alegres, exitosas aqui do Espiritismo.net, porque realmente é muito difícil, nesse programa em especial, o Espiritismo.net Entrevista, nós sairmos do programa sem nos sentirmos mais ricos, mais enriquecidos por ideias que vêm arejar nossa mente, que vêm nos trazer novas perspectivas. E tudo isso que a Eugênia falou é muito das expectativas que todos nós trazemos. Como trabalhador, eu morejo junto à Federação Espírita do Maranhão, atualmente na condição de diretor de unificação do Movimento Espírita Maranhense. Também secretário da Comissão Regional Nordeste do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. E, junto ao movimento federativo, nós também participamos de muitos encontros, ou de alguns encontros, no final da década de 90, início dos anos 2000, junto ao Espiritismo.net, já deve lembrar, eu era bem mais novo, naquela época, nada de cabelos brancos, eu tinha aproximadamente uns 18 anos de idade, 19, e era encantado, ficava encantado quando eu ouvia o Rafinha falar, quando ouvia o André Siqueira até hoje. O André Siqueira é uma enciclopédia que anda de um lado para o outro. E quem não se encanta com o André mais amado que Siqueira, né? E de lá para cá, nós nos afastamos em razão de N motivos, trabalho, mudança, uma mãe que precisava muito do nosso auxílio, porque enfrentava à época uma leucemia mieloide aguda, e depois que a maré da vida, ou as ondas da vida acalmaram um pouco, recebemos com muita alegria o convite do Jajá, quase uma convocação para voltarmos ao trabalho do Espiritismo.net, porque um bom filho sempre volta à casa do pai. E eu voltei com muita alegria com esse convite, e como Eugênia também me senti muito inseguro, porque eu nunca havia entrevistado ninguém, eu não sabia se estava no primeiro programa
agindo bem, se precisaria modificar a forma de apresentar o programa, mas o Jajá sempre nos deixou muita vontade. E ele sempre dá um feedback depois do programa, terminando ali, olha, foi muito bom, foi harmonia é uma palavra que sempre traz na representação do nosso querido Jajá, que harmonia que vocês guardaram entre perguntas e respostas. E isso foi, obviamente, nos encorajando, nos enchendo de mais otimismo junto ao trabalho. E hoje eu tenho certeza que posso falar aqui pelo Gustavo, pelo Eugênio e pelo Gonçalo, nós nos sentimos tão comprometidos com o programa, tão envolvidos com ele, que nós já pensamos na nossa data e na pessoa que haverá de apresentar ideias que tragam aos nossos corações alguma perspectiva positiva nova. E a Eugênia também falou outra coisa que reflete muito o meu ponto de vista, a minha visão, que é exatamente de nós começarmos a peregrinar pelo movimento espírita, encontrando alguns trabalhadores anônimos, desconhecidos, mas que vêm espalhando sementes de muita qualidade no movimento. Sementes que hão de dar frutos saborosos e alimentar muita gente sequiosa, muita gente que está, de fato, faminta de saberes, de respostas. E o Espiritismo.net ele traz um formato muito especial, o Espiritismo.net Entrevista, que é esse formato que, como a Eugênia falou, foge da palestra, foge da oratória. E as falas, um tanto quanto mais curtas com as perguntas, permitem com que o internauta ele consiga acompanhar isso de forma mais tranquila por causa das pausas, por causa da possibilidade de mudança de paradigma do pensamento, e ele se vê, não poucas vezes, representado pelas perguntas que o entrevistador faz. Você olha, que pergunta interessante. E, às vezes, a pessoa que é entrevistada, se ela simplesmente fosse falar um tema, talvez ela não tocasse nesse ponto, naquele outro, e que muitas vezes vem ao encontro das necessidades de quem está ouvindo. E quando nós pecamos, quando nós não conseguimos ser os médiuns dos nossos internautas, eles interferem positivamente no nosso encontro, fazem suas perguntas, e nós trazemos as perguntas dos internautas para o bate-papo, e essa interação ela fica ainda mais rica. Por isso, o Espiritismo.net Entrevista é tão especial para mim, eu acredito que seja especial para todos nós. Muito bem, querido Fabito. Agora é a vez do nosso querido Gonçalo. Gonçalo, fale de você e fale da sua única experiência até hoje com o Espiritismo.net Entrevista. E que experiência, viu? Vou falar daqui a pouquinho. Quero saudar a todos, meu irmão Gustavo, Eugênio, um prazer, Fábio, um prazer, já, mais uma vez, acho que toda vez que eu estou te encontrando, já estou te felicitando, mas nunca é demais, viu? Porque é um trabalho realmente visionário já naquela época e que está dando frutos, como o nosso amigo Fábio colocou aí, e nós continuamos plantando, né? E o meu trabalho dentro do Espiritismo tem um pouco a ver com o Espiritismo.net, porque eu fui chamado ao trabalho no movimento espírita brasileiro justamente na época de pandemia. Eu sou de uma família espírita, né? Participava de alguns trabalhos, já dei aula em evangelização infantil, distribuí sopa e tal, mas a exposição do conteúdo espírita até então eu não tinha feito. E algumas pessoas falavam que eu deveria expor e tal, mas eu nunca tinha levado para frente.
até o momento que a pandemia chegou e eu fui convidado, digamos assim, pela espiritualidade a divulgar o evangelho. A princípio, eu estava fazendo vídeos curtos de 15 minutos, 10 minutos, sobre algum tema do evangelho e tudo mais. A espiritualidade eu considero que me cercou de uma forma que eu não tive como recusar esse convite, porque foi muito incisivo, foi muito forte dentro de mim, essa necessidade de divulgação do evangelho. Inclusive, eu modifiquei muitos hábitos meus por causa dessa divulgação, porque eu pensei, olha, se eu vou divulgar o evangelho, eu preciso agir como um divulgador do evangelho, senão eu vou estar sendo hipócrita. Então, eu me modifiquei muito, ainda estou me modificando em algumas coisas que são necessárias e fui chamado a esse trabalho pela internet. Passei um tempo divulgando vídeos curtos no Instagram, no YouTube, até o momento que eu comecei a me sentir só, sabe? Porque eu estava fazendo tudo aquilo, botava o celular, gravava e jogava na internet, mas não tinha contato com outras pessoas, não tinha contato, né, com outras pessoas que faziam isso, com casas espíritas e tal. E um belo dia eu fiz eu achei uma live, na verdade, do Vitor e do Gustavo. E a live era sobre a providência divina. Eu não os conhecia. Não os conhecia. E assisti a live deles e fiquei encantado. Não foi ao vivo, foi gravado. Assisti no YouTube, fiquei encantado. E aí me deu mais aquela vontade ainda de conhecer alguém e unir os esforços e tal, porque eu estava me sentindo só nesse trabalho. Apesar da gente saber que não está só, né? Mas eu estava me sentindo. E aí, aí eu fiz uma oração antes de dormir, pedi a Nosso Senhor Jesus Cristo uma luz, alguém que caminhasse comigo e tal. Quando foi no dia seguinte, quem entra em contato comigo pelo Instagram? O Vitor Hugo, menino. Entrou em contato comigo e tal, e eu fiquei bobo, besta, né? Porque foi imediato, papum. Eu até brinco com o Gustavo de que o Vitor não dá ponto sem nó. E aí, através do Vitor, eu conheci o Gustavo. Nós fizemos uma live juntos, o Vitor me convidou para fazer uma live para uma web rádio no Rio Grande do Norte, o Senhor Tavares, Estação da Luz. E a partir dessa live, o Senhor Tavares me convidou para fazer um programa semanal, chama-se Compromisso com Jesus, que a gente faz todo domingo lá. E aí já está fazendo um ano já desse trabalho, nós todo domingo estamos fazendo, e a partir daí, desse trabalho e de outros que estão aparecendo a partir do contato com o Vitor, com o Gustavo, e as pessoas vão conhecendo mais o nosso trabalho e tal, as pessoas vão chamando e tudo, e a gente vai fazendo uma rede de amigos, né, e colaboração. E aí o trabalho vai expandindo, mas para mim ainda ainda está um pouco envolto em mistério, pelo menos para mim, porque eu só faço divulgação na internet, devido à pandemia. Né? Eu não sei, a partir de agora, que os casos estão baixando, né, que as federações estão abrindo, inclusive a Eugênia já sabe que aqui no Ceará, né, Eugênia, você faz parte da Federação Cearense, já liberou, né? Lógico, com as devidas restrições e tal. Eu não sei como vai ser o nosso trabalho, como Jesus vai nos convidar, se vai continuar mantendo o meu trabalho pela internet ou vai expandir de repente para algum trabalho presencial. Mas, até então, eu sou um divulgador espírita dentro da internet. É por isso que eu falei no início que está muito ligado ao espiritismo.net, né? E um mês, ou pouco menos de um mês, o Gustavo entrou em contato comigo e disse que não poderia participar de um dos Espiritismo Entrevista. Espiritismo.net Entrevista, que era justamente com o senhor Mário Coelho, né? Ia entrevistar o senhor Mário acerca do trabalhador altivo Panfírio. Eu não conhecia o altivo, não conhecia o senhor Mário, mas chegou essa proposta. O Gustavo falou, olha, não vou poder ir, você pode me substituir e tal. Eu falei, claro,
a gente aceita com o maior prazer. E aí comecei a estudar, sou altivo, estudar e tal. E eu fiquei encantado, porque eu não conhecia. Fiquei encantado com a sua obra, fiquei encantado com a sua dedicação dentro do movimento espírita carioca, movimento espírita brasileiro. E no dia da entrevista, o seu Mário, ele deu uma aula, mas uma aula de humildade, de conhecimento, de simpatia, que eu fiquei assim, eu saí do programa em êxtase. Como o Fábio falou aí, não tem como a pessoa sair do mesmo jeito. A pessoa sempre, né, sai melhor. No meu caso, saí melhor do que eu entrei. Então, eu agradeci muito ao Jajá, agradeci muito ao Gustavo pela oportunidade. Foi o único programa que eu fiz aqui no Espiritismo.net entrevista, Espiritismo.net entrevista. Foi o único até então. Mas, a partir daí, o Jajá já me convidou para ser suplente, né, Jajá? De repente, quando alguém não puder e tal, eu vou lá e faço as entrevistas. E estou muito feliz com essa oportunidade, porque eu já falei para o Jajá hoje pela manhã, o Espiritismo.net é um canal visionário, tá? É um canal que começou, não foi hoje, igualmente comecei ano passado, né, na internet, não. Já começou lá atrás, né, e no momento em que as pessoas ainda não tinham se atentado, pelo menos no Brasil, para a importância que a internet teria no futuro. Mas a espiritualidade já sabia, já estava organizando esse momento que nós estamos vivendo hoje. Então, para mim é um grande prazer, é um imenso prazer já estar fazendo parte dessa equipe. E quero saudar também a todos os colegas que já estão no trabalho aí há algum tempo. Eu, como um espectador e como um espírita sedento de conhecimento, agradeço muito a todos que estão plantando essas sementes aí para o porvir. Muito bem, Gonçalo. E a gente ficou feliz de ter o seu nome indicado pelo Gustavo, de você ter aceito, e não só como suplente, né? Apesar de serem poucas vezes, mas por enquanto, a quinta sexta-feira do mês, quando tiver, é sua. E no mês de abril, nós temos 5 quintas-feiras. Então, desde já vai pensando no entrevistado da quinta sexta-feira do mês de abril. Tá bom, meu amigo? Seja bem-vindo aqui à nossa equipe. E agora é a vez do Gustavo. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Então, cumprimentando a todos, a Eugênia, Fábio, querido Gonçalo, e você, Jajá. Antes de mais nada, dizer que é uma alegria poder participar desse programa. Eu vou explicar por quê. Mas é uma alegria. É algo muito diferente do que eu costumo fazer, porque geralmente o tipo de atividade que eu faço na internet, por assim dizer, espírita, são lives, palestras, estudos, enfim. E todos eu busco fazer com o mesmo intuito, que é o que o Gonçalo mencionou. Para mim, é a coisa mais importante, que é, antes de tudo, que aquilo fale para mim, que aquilo seja para mim, para uma construção íntima. Se de alguma forma for útil a mais alguém, então, que bom. Vamos caminhando juntos, né? Jesus faz a chamada com alto-falante. E aí a gente vai ouvindo e vai caminhando juntos, né? E tenho feito esse trabalho de estudos, palestras, enfim, já há algum tempo. E na pandemia se intensificou para a internet, né? Antes, geralmente era presencial, quando muito, a casa transmitia nas suas páginas, canais, enfim. E na pandemia a coisa virou um pouco. Foi mais para o YouTube, Facebook, internet, parou o presencial, né? Agora retomando aos pouquinhos. Mas também, eu que já conheci o Jajá, tive a chance também por um acaso, assim, de conhecê-lo no Congresso Espírita de Goiânia, em 2019. Foi meio que de última hora, assim, né, que acabou dando certo de eu ir estar lá. Mas, embora tenha sido uma pessoa que eu gosto, porque não tem como não gostar do Jajá. Acho que dá para você medir o caráter de uma pessoa se ela não gosta ou gosta do Jajá. Não gosta. Então, já
obrigado, até mais, passar bem, né? Mas então, já essa pessoa, e foi muito bom conhecê-lo, mas a gente se aproximou mesmo, assim, fortaleceu mesmo os laços da amizade na pandemia, desenvolvendo então os trabalhos em conjunto. O Espiritismo.net surgiu numa época muito próxima ao Filosofia de Emmanuel, que é o que nós temos no sábado, também no mesmo horário, né, de 7h30 às 8h30. E, a princípio, o programa surgiu como para o Tarso fazer, mas eu, de certa forma, estava ali nos bastidores, tentando ajudá-lo, ou com entrevistados, ou com temas, enfim. E aí, quando realmente a coisa apertou um pouquinho para ele, aí eu falei para o Jajá, olha, eu não posso assumir o programa inteiro, mas se tiver alguma coisa que eu puder fazer, estou à disposição. E aí o Jajá teve a brilhante ideia de descentralizar, né, o trabalho e aí montaram verdadeiramente uma equipe, aí comecei a fazer parte, não me lembro, sinceramente, desde quando, mas também passei pelos mesmos desafios que a Eugênia e o Fábio mencionaram, porque, assim, o mais perto que eu tinha chegado de uma entrevista era assistir o Esferas da Vida. Foi o mais perto, assim, que eu cheguei, foi assistir o trabalho da Priscila, e eu falei assim, meu Deus, porque ela faz com uma naturalidade, assim, ela é muito boa, né, nisso que ela faz. E confesso que me inspiro um pouco nela, assim, para tentar conduzir o programa. E aí eu falei assim, vamos ver, né? E de lá para cá, o que eu posso dizer, e aí justifico porque é uma alegria poder fazer parte desse programa, é que cada sexta-feira que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, é uma história diferente, é uma instituição diferente, é uma experiência diferente. E que se o meu intuito com as palestras é crescer enquanto espírito imortal, as entrevistas são como se fala? É um turbo, porque não são casos, são vidas, né? A gente vai conhecendo vidas, e as experiências vão agregando. A Eugênia falava do Léo, e, puxa, foi uma experiência extraordinária. Me lembro também do Daniel, Salomão, foi, assim, coisas que marcam, sabe? Histórias, instituições, tarefas, as pessoas que contribuem para o movimento espírita. Me lembro do programa do Evangelho na Praia. Assim, não vou ficar aqui citando todos, senão o resto do tempo vai ser meu, mas é porque são muitas experiências, e esse programa ele tem a particularidade de a gente estar ali numa conversa em que a presença do Cristo é muito patente, porque nós sempre estaremos falando de trabalhos, às vezes até anônimos, que ninguém conhecia, que ninguém sabia, mas que estão ali já há 10, 15, 20 anos acontecendo, e aí você vai aprendendo, porque é uma oportunidade de saber como tudo começou, como foram os primeiros passos, as dificuldades, os enfrentamentos, os desafios, os erros, né? Então, é muito bom, porque se nós estamos verdadeiramente num desejo sincero de evangelizar o coração, é preciso aprender com quem já caminhou, com quem já avançou um pouco. E o Espiritismo.net entrevista me oportuniza isso. Aprender com pessoas que estão muito à frente, porque já não são mais tão promessas. Elas já começam a dar os primeiros frutos. Eu sou só uma promessa. Talvez dá certo, talvez vai vingar. Mas o Espiritismo.net entrevista dá a chance de conversar com pessoas que já estão realizando. Então isso é muito bom. Eu fico muito agradecido, assim. Eu confesso que quando eu mandei mensagem pro Jajá, eu falei assim, gente, é pelo Jajá que eu tô fazendo isso. Porque, nossa, não vai dar certo. E hoje eu fico verdadeiramente feliz
poder estar envolvido na equipe. Agradeço ao Jajá, sempre ele me ajuda me ajuda a elaborar as coisas, a conduzir as coisas. Filosofia de Emmanuel, Espiritismo.net Entrevista, Emmanuel Entre Amigos, enfim, sou um grande devedor e eu agradeço profundamente. Então agora, não estava no script não, mas agora eu vou falar da minha experiência com o Espiritismo.net Entrevista. Primeiro sobre mim, né? Eu atualmente, meu trabalho junto à doutrina espírita tem se concentrado quase que 100% no Espiritismo.net. Mas nós temos muito envolvimento também com o trabalho federativo. Então, aqui no Rio de Janeiro, a nossa federativa é o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, e a gente, sempre que possível, está dando apoio a muitas das atividades do CERJ, principalmente da área de comunicação social espírita. E nós, como as atividades do Espiritismo.net cresceram muito, a gente acabou não estando mais junto a uma casa espírita em particular, aqui no Rio de Janeiro, e o trabalho virtual, ele, ainda mais no período da pandemia, se avolumou tanto que foi tomando assim o nosso tempo. Agora, experiência com o Espiritismo.net Entrevista. Então, eu vou falar de curiosidades, né, dos bastidores. Meus amigos, vocês que assistem toda sexta-feira, às 7h30 esse programa, não têm a menor noção de que, às vezes, é somente no próprio dia que o nome do entrevistado é definido. Vocês não fazem noção de como, às vezes, um entrevistado convidado não pode participar, ou porque a gente, em função de algumas dificuldades, não conseguiu fazer o convite a tempo. E isso é uma coisa muito interessante. O desenvolvimento da confiança e da fé na administração desse programa tem sido assim uma coisa fantástica, sabe? Então, eu vou contar um caso que foi assim um negócio assim muito impressionante. Eu perguntei, Gustavo, você já tem ideia do entrevistado? Não, já. Aí depois ele, já, eu não vou poder fazer o programa, porque surgiu isso. Quem substituirá? Aí nós conseguimos o Tássio, né? Aí agora, e quem é o convidado? Aí o Tássio falou assim, puxa, se fosse um assunto ligado ao Evangelho, seria tão bom, né? Aí o Gustavo pensou assim, a gente poderia chamar o fulano, né? Aí ele, mas eu acho que o fulano, em cima da hora, ele não vai aceitar. Eu falei, Gustavo, o não a gente já tem. O sim a gente pode ter. E aí esse fulano, né, que a gente vai... Declina o nome do fulano aqui, Gustavo? Claro. Então fala aí o nome do fulano. Então, o fulano... Nossa, foi muito engraçado, porque eu falei assim, gente, eu nem mandei mensagem, porque eu falei assim, não vai dar. Eu conheço a agenda dele, não tem como. Aí já falou assim, manda. Aí eu mandei. No mesmo dia, ele falou assim, meu amigo, apesar dos conflitos de agenda, essa sexta-feira eu posso. O Arthur Valadares. Eu falei, gente, como é que consegue marcar no dia, quase que no dia, um dia antes, não sei, com uma pessoa que tem... A gente sabe da agenda, né? A gente sabe que as coisas não são tão simples assim, mas ele entendeu também a questão do sufoco e gentilmente aceitou o convite. Essas experiências também são extraordinárias, né? Não só a experiência da entrevista em si, mas todo o resto que acontece para que a entrevista aconteça. E de uma outra vez, também com o Gustavo, né? Aí, nossa, não estamos conseguindo ninguém, e chegando, se aproximando. Aí o Gustavo, fé, nós vamos conseguir. Aí também, quem foi o entrevistado disse, no dia que a gente conseguiu, Alberto Almeida, para falar sobre o Jardim das Oliveiras. Então o pessoal acha que de repente a gente já tinha programado aqui. Gente, a gente não está falando isso para vocês fazerem coisa em cima da hora, não. Não sigam o nosso exemplo, não. Isso foram situações pontuais que a gente está trazendo aqui como curiosidade da produção do programa, mas para dizer que se é um objetivo bom, um objetivo nobre,
A gente não pode desistir, a gente consegue, né? O Fábio, eu acho que tem experiência sobre isso também, né, Fábio? Eu acho que teve uma semana que ele nem lembrava que era ele. Me recordo, meu amigo Jajá, quando você entrou em contato comigo, mandou uma mensagem assim: Fábio, quem será o entrevistado dessa semana? E eu olhei, essa semana? Essa semana? Meu Deus, o mês passou. Aí eu parei, pensei, aí respondi para o Jajá: Você será o entrevistado dessa semana. Aí ele: Não, pense em outra pessoa. Eu disse assim: me dê um tempo. Não se tinha tempo, ainda a pessoa pede tempo quando não se tem tempo. E de repente eu convidei um amigo que ele realiza um trabalho magnífico na área de direitos humanos e estava profundamente envolvido nas discussões em torno da construção da paz. Exatamente numa época em que essa palavra era tão importante em razão das notícias que se espalhavam pelas mídias em geral, a invasão da Ucrânia, conflitos que davam ensejo a verdadeiros movimentos de êxodo, a fuga das pessoas para o resto da Europa, especialmente falando aqui da Ucrânia, e ele então aceitou. E foi um bate-papo muito gostoso, foi uma discussão muito prazerosa e leve, nada obstante o assunto ele ser um assunto delicado, um assunto que toca profundamente o sofrimento e a dor das pessoas que atravessam conflitos belicosos, sejam eles de natureza entre nações ou mesmo conflitos civis internos dos estados. Mas, de toda sorte, era, mais uma vez, a fé do Jajá, não nos deixando esmorecer, não nos deixando desistir e, obviamente, dizendo: Jajá está aqui, mas ele será sempre a última rácio. Jajá está aqui de prontidão, mas tentem trazer novas pessoas. E eu sei, Jajá, que um dia eu realizarei esse desejo de entrevistado. E esse dia se aproxima. Olha, eu acho que eu fiquei arrependido de ter contado esses bastidores na frente da Eugênia, porque a Eugênia prepara com tanto carinho, às vezes com 2 meses de antecedência ela já tem um entrevistado, sabe? Então ela faz aquilo com o maior carinho, manda mensagem: já o entrevistado do próximo mês é fulano. Eu falei: que bom, minha amiga. E eu fico pensando assim: nossa, se todos fossem iguais a Eugênia, como seria bom, né? Mas, meus amigos, eu estou de brincadeira, mas é tão bom isso, sabe? Eu tenho achado tão legal, mesmo com essas dificuldades, a gente consegue superar tão bem. Gustavo, parece que você ia falar alguma coisa aí. Fala, meu amigo. Não, eu ia falar assim: precisa só de mais 3 Eugênias. Monta a equipe. Né? Eu não sei se é uma característica feminina, né? Não sei como se é, mas já vou então abrir um bastidor aqui. Quando você me convidou, numa das falas suas comigo no WhatsApp, acho que você chegou a falar assim, era exatamente o assunto dessa coisa de convidar, né? Que você disse que a responsabilidade de convidar seria minha, porque quando você me chamou, você não me avisou disso. Talvez eu não tivesse aceitado se você tivesse dito isso. Mas aí eu aceitei, e aí depois você disse que eu que ia chamar, pensar e chamar, e aí eu até falei, sendo assim, ainda fiquei com vontade de desistir, né? Porque eu acho uma grande responsabilidade. Mas aí eu acho que você comentou algo assim, mas para o próximo mês, tem um mês, ainda tem tempo. Aí quando você botou isso, eu falei, tem tempo? Mas será que tem tempo assim? Não. A pessoa que vai ser chamada, ela precisa ter agenda, ela precisa ter, sobretudo, os mais
digamos, ocupados, né? Mas aqui a gente vê um exemplo que a espiritualidade provê. O Arthur é super ocupado, o Alberto Almeida também, e eles apareceram assim, como que por encanto, né? Num tempo muito curto. Mas eu fico sempre pensando assim, puxa, a pessoa que eu vou chamar, eu não sei se ela vai ter brecha, então tem que... Eu sou um pouco previdente nisso aí, viu? Muito bom. Já, Fala, Fábio. eu faço das palavras do Gustavo também as minhas. Se nós tivéssemos mais Eugênias, a gente teria uma Eugênia canto coral, para ter vários, sabe? Vários naipes, várias vozes. E olha que não veja isso como uma inspiração da nossa parte. A gente tenta se inspirar em você. Um dia a gente vai chegar lá. Mas, Eugênia, você é uma pessoa muito especial. A gente vê o carinho em que você coloca tudo aquilo que você faz, não só aqui no Espiritismo.net entrevista, mas no programa Encontre-se da Federação Espírita do Estado do Sergipe, em várias atividades que a gente acompanha. Não se preocupe que você não é o único obsessor, eu também sou obsessor, também lhe sigo. E você é muito especial, minha amiga. Já que você falou, vamos revelar para o pessoal aqui que o Jajá vai ser entrevistado, né, no Espiritismo, no Encontre-se. Você disse que está chegando o dia que você vai entrevistar ele, é amanhã. Só lembrando que esse amanhã já passou, porque como a gente está gravando esse programa, quando ele for ao ar, eu já terei sido entrevistado. Mas não tem problema, isso faz parte, é por isso que o pessoal depois pode buscar no YouTube, né, Fábio? Aproveita e faz logo a propaganda de qual é o canal, fala aí. Gente, será pelo canal da Federação Espírita do Estado do Sergipe. Vocês podem procurar no YouTube, colocar FEES, ou então pode até colocar diretamente o nome do programa Encontre-se FEES. E aí vocês vão ver não só o canal da Federativa do Estado do Sergipe, mas todos os parceiros que também retransmitem esse programa. E vai ser muito legal. Então, como já disse, provavelmente quando vocês estiverem vendo o programa já passou, mas vejam a gravação do programa, porque já não sei se eu posso aproveitar e falar, nós estamos no ano de comemoração. E é exatamente por isso que o Jajá vai ser entrevistado. Né? O Espiritismo.net está fazendo aniversário e esse programa especial faz parte dessa festa, faz parte das homenagens especiais para o Espiritismo.net. Com certeza. E lembrando que é hoje, já que o pessoal está assistindo hoje, exatamente o dia do nosso aniversário de 25 anos. Certo? 22 de março de 2022. Então, 22 de março de 1997, nós começávamos toda essa saga. Olha, a gente já está quase chegando ao final, mas eu queria que o Gonçalo falasse uma coisa para a gente, revelasse do fundo do coração, depois que a gente falou de todos esses bastidores aqui. Você se assustou com esse povo meio doido aqui, não, Gonçalo? Não, de alguma maneira eu já estou acostumado. E até me veio uma ideia, já que o Jajá vai ser entrevistado, e nós temos um programa também, eu acho que vai vir outro convite para o senhor, viu, Jajá, em breve, para falarmos aí do Espiritismo.net. Nada mais justo, né? Nada mais justo, como a gente sabe, um trabalho aí grandioso, um trabalho, lógico, sem vaidade, mas grandioso no sentido da instrução, né? A instrução positiva. Então, toda a homenagem é extremamente válida, Jajá, para você, para toda a equipe, e também para a equipe espiritual, para o Caibar, né? Para todo mundo que se esforça para fazer isso acontecer. Então, vai vir outro convite em breve, tá, Jajá? Para você contar para a gente os bastidores do canal, tudo aquilo que a gente viu no programa que eu tive a oportunidade de estar presente, todos aqueles bastidores lá de 1997, né?
toda a ajuda que o canal teve, com Altivo, com a equipe espiritual. Então, com certeza é um grande investimento da espiritualidade. Vamos aguardar já o que vai vir para frente, porque com certeza isso não vai parar aqui. Tá? Vamos aguardar. E, mais uma vez, eu quero dar os meus parabéns e que Jesus continue abençoando cada dia mais este canal. Muito bem. E o Gonçalo acabou de dar os parabéns, e era exatamente isso que eu ia pedir para cada um falar agora, que a gente já está no final. Não é pedir para dar parabéns ao Espiritismo.net, pura e simplesmente. Pessoas que fazem o Espiritismo.net funcionar e que estão aqui acompanhando esse programa e que estão vibrando para que a gente prossiga por mais 25 anos aí pela frente. Vamos começar pelo Gustavo agora. Ô, meu amigo, só cortou um pouquinho a sua fala. O que você gostaria? Gostaria que vocês dessem uma palavra, uma mensagem de aniversário. A minha internet deu uma falhada aqui. Para todos esses que estão nos acompanhando agora e que vibram para que o trabalho do Espiritismo.net prossiga por mais 25 anos e muito mais. Ótimo. Há uma frase que eu li uma vez e para mim o Espiritismo.net simboliza essa frase. É uma frase bem conhecida, diz assim: sozinho nós vamos mais rápido e juntos nós chegamos mais longe. Para mim o Espiritismo.net é isso. Eu desconheço uma atividade do ESPNet que seja feita por uma pessoa só. Pode até ser que exista, mas eu não conheço. Então, isso para mim é uma das razões para que essa instituição, vencendo todos os desafios, porque começar em 97, uma instituição para falar na internet, eu já sei um pouquinho do que passou. Aliás, não vou fazer o convite ao Jajá, porque já fiz, ele já foi entrevistado por mim no Espiritismo.net entrevista, que pude conhecer um pouquinho mais também da história, mas é perceber que isso não é feito sozinho. Esses desafios não são vencidos sozinhos. É graças a essa união, a essa fraternidade que nos une num sentimento e num mesmo ideal, que 25 anos foram possíveis e outros 25 o serão também, se assim continuarmos juntos. Porque pode até ser mais fácil fazer sozinho, mas a gente faz menos. Né? Então eu agradeço poder fazer parte, cumprimento a todos os colegas que também fazem, e essa instituição é fruto disso, dessa união. Obrigado. Fábio. Comemorar. Comemorar é memorar juntos, né? Memorar com, trazer a memória juntos. E como é importante trazer a memória do Espiritismo.net agora. Primeiro porque, se nós não resgatamos a história, como saberemos para onde vamos? Como nós, de fato, encontraremos dentro de nós os reais motivos para servir? E foi Emmanuel que, com essa largueza de visão, nos ofereceu um pouquinho da memória do cristianismo nascente, a fim de, olhando para trás, nós, os pósteros, tivéssemos a oportunidade de compreender com maior clareza aqueles que nos anteciparam, aqueles que começaram a pavimentar as estradas por onde passamos, que antes eram cheias de anfractuosidades. E agora nós conseguimos passar com mais leveza. E trazer um pouquinho disso, já, um pouquinho do início do Espiritismo.net, é pensar que desde quando a arena de um mundo virtual começou a se desenhar em nosso planeta, que o movimento espírita estava atento a colonizar essa área que não é uma área de ninguém, não é uma região sem o cuidadoso olhar da espiritualidade superior.
e, de repente, uma instituição plenamente virtual coloca as bandeiras firmes de Ismael para que nós pudéssemos divulgar a toda a gente, inclusive aquelas que estão mais tempo mergulhadas na rede mundial de computadores do que necessariamente nas relações presenciais, para que Jesus possa pujantemente encontrar todos os corações nesse mundo. Por isso, aproveitem a programação, porque dessa história nós construiremos outros 25 anos, como o Gustavo bem lembrou. Eugênia? Para além das comemorações, das felicitações, dos encômios, né, dos elogios que tão habitualmente acompanham esses momentos em que prestamos homenagem a alguém nessas efemérides, creio que elas existem porque elas marcam também aqueles que têm oportunidade de tomar parte, um momento de grande inspiração para os pósteros e para aqueles que são contemporâneos. Quiçá os esforços do Espiritismo.net, iniciados há mais de 25 anos, né, porque nasceu ali no dia 22 de março de 1997 formalmente, mas antes que pudesse nascer formalmente, houve esforços que precederam esse marco inicial. Então, para além da efeméride em si, fica a inspiração para quem está vendo o trabalho e que se inspira para elaborar também uma seara parecida ou em algo inusitado, diferente, e para aqueles que viram depois. Eu fiquei com muita vontade de ver a entrevista que o Gonçalo fez e lembrei, né, do altivo Caríssimo Panfiro, porque lendo um livro sobre Gabriel Delany, publicado pelo CELD, editora aí do Rio de Janeiro, pude constatar que Delany, ele nasceu no 23 de março, né? Claro que 22 de março, 23 de março são apenas datas, mas evoco a presença do Delany aqui nesse momento, porque ele foi um grande divulgador e um grande apaixonado pelo pensamento espírita. E pude ler, né, nas páginas desse livro, prefaciado por altivo Caríssimo Panfiro, que ele, junto com Kardec e Delany, compunha a tríade, né, de apóstolos do espiritismo nascente. Então, sem os esforços desses pioneiros, talvez o espiritismo perecesse enquanto ideia, né? Então, é sempre necessário o esforço individual ou coletivo para que a ideia se dissemine. E para que isso aconteça de forma efetiva, nós temos a certeza, convictamente, de que é um esforço interexistencial, de encarnados e desencarnados. Então, por isso também aqui, a nossa gratidão àqueles que nos antecederam e que estão trabalhando na dimensão espiritual. Caiba Schutel, Delany e tantos outros. Parabéns, Espiritismo.net, e que possam se suceder mais 25 anos. Muito bem. Gonçalo, mais alguma coisa? O nosso tempo está estourando e eu só tenho a agradecer aos amigos pela oportunidade de aprendizado, de trabalho, que contem com esse humilde espírito aqui para contribuir no que estiver diante das minhas forças aí. Eu acredito que todo mundo aqui está muito empenhado no trabalho e vamos para frente, é para frente que se anda, sempre servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, muito bom. Obrigado, gente amiga. Fiquem de olho, ligado aí na programação do Espiritismo.net, que hoje é dia de festa, é só comemoração. Maratona de aniversário, 25 anos do Espiritismo.net. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.